Já gravando, senhor presidente. Muito obrigado. Bom dia a todos. Essa é a sessão de julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, do dia 14 de fevereiro de 2023. Estão presentes na sessão, eu conduzindo os trabalhos, o doutor João Maluf Júnior, os demais juízes, doutora Luciana Vendramini, doutor Eduardo Soares de Mello, doutor Jandir da Deluca, e como representante fiscal temos o doutor Pedro Abraão. Também se encontra para a produção de sustentação oral aqui, né, o doutor Eduardo Lagrota. Então, vamos iniciar com o processo de Braskem S.A., aí em 4146816. A relatoria do doutor Jandir, como há sustentação oral, e aí eu não sei como é que a gente pode conduzir isso, porque já há uma intenção aqui de pedir vista. Eu acho que o doutor Jandir pode, então, antecipar o seu voto em linhas gerais, doutor Jandir. E aí a gente, então, indaga o patrono se gostaria de fazer a sustentação oral agora ou se deixaria para o retorno de vista. Porque a doutora Luciana confirma, né, que gostaria de obter vista, não é isso? Sim, presidente. Bom dia a todos. Eu confirmo, sim. Perfeito. Então, doutor Jandir, podemos fazer assim? Pois não, doutor João. Então, eu vou fazer uma breve leitura aqui do relatório, sinteticamente, e passo ao voto também de forma mais sintética possível. E, a partir disso, o senhor conduz os trabalhos aí para ver se vai ser necessário ou não a sustentação oral, ou se o patrono preferirá deixar para o retorno de vistas. Então, eu vou passar, então, já de início a leitura do relatório, como eu disse, de forma bem sintética. Bom, aqui nós estamos falando de uma acusação. Aliás, bom dia a todos, né? Antes de mais nada, bom dia aos colegas, ao patrono, à representação fiscal e ao suporte. E no relatório, trata de acusação única relativa à falta de pagamento de ICMS no valor de 2.335.000 arredondados, relativa aos meses de março de 2016 até dezembro de 2017. Por falta de recolhimento, por guia de recolhimentos especiais, né, referente às operações com mercadorias com isenção previsto no artigo 82 do anexo 1 do regulamento, que não cumpriram com o requisito necessário para tal fruição, no caso, o retorno da mercadoria remetendo para o artigo 5º do regulamento. Nesse caso, a representação fiscal ela apresentou suas contrarrazões, ela propugnando pelo desprovimento, né, do recurso, com exceção da aplicação da súmula 10, né, revisada do TIT, para limitar os juros incidentes no crédito tributário à taxa Selic. E, então, já conforme combinado, passando à leitura do voto, como se depende da leitura da manifestação fiscal, trata-se de trabalho com origem na operação Grandes Contribuintes, onde apontava a discrepância entre as saídas e entradas de secarias e descumprimento dos requisitos necessários para a fruição da isenção do artigo 82 do anexo 1 do regulamento. Notificado o contribuinte, o mesmo apontou diversas operações que estavam em análise sem a devida comprovação do retorno das mercadorias, o que acarretou na lavratura desse auto de infração, agora aqui discutido, tendo como infração o artigo 85, inciso 1º, a linha E, uma vez que, no caso de não atendimento, deve-se recolher o imposto via guia de recolhimentos especiais, conforme o artigo 5º do regulamento. Bom, esse é o trecho que eu destaquei da manifestação fiscal, né, do documento de folhas 264 e 267. E prosseguindo no voto. Entre os vários argumentos desenvolvidos no recurso ordinário, sustenta a recorrente que grande parte das operações em questão foram realizadas entre estabelecimentos da sua própria titularidade. Para comprovar tal afirmação, instruiu-se a impugnação com cópia do demonstrativo 1 do anexo ao auto de infração, às folhas 9 e 42, nele destacando em amarelo as operações com essas características. Conclui a recorrente alegando que as operações entre estabelecimentos próprios representam cerca de 57% das operações autuadas, que não deveriam compor a acusação, uma vez que, além dos demais motivos que apresenta, também não se adequam às premissas do artigo 8º do regulamento, combinado com o artigo 82 do seu anexo 1, que tratam da isenção do ICMS nos seguintes termos.
E aqui eu peço ver para ler apenas o caput e os incisos 1 e 2 desse artigo 82 do anexo 1, que são relevantes para a fundamentação do voto, né? O que diz o artigo 82? Que trata exatamente das isenções, né? Fala o seguinte: na saída de vasilhame, recipiente ou embalagem, inclusive sacaria, que é o caso dos autos, né? Inciso primeiro, que deva retornar ao estabelecimento remetente ou a outro do mesmo titular em condições de reutilização, na seguinte hipótese, né? E o inciso segundo, em retorno ao estabelecimento do remetente ou a outro do mesmo titular ou a depósito em seu nome. Prosseguindo. Bem se vê, pois, que nos casos em que houver saída de vasilhame, recipiente ou embalagem, inclusive sacaria, a isenção se dará não apenas em relação às situações em que aquelas mercadorias devam retornar ao estabelecimento remetente, mas também a outro estabelecimento do mesmo titular. Em assim sendo, considerando que a isenção em questão admite que as mercadorias sejam remetidas a terceiros, que é o caso previsto no inciso 1º do artigo 82, desde que retornem a outro estabelecimento do mesmo titular, inciso 2º do artigo 82, parece intuitivo concluir que a sua remessa diretamente para outro estabelecimento do mesmo titular, sem passar por estabelecimento de terceiros, está ao alcance do favor legal, visto que a condição isentiva, consistente na necessidade de a mercadoria retornar ao estabelecimento original, ou ser dirigida para outro estabelecimento do mesmo titular, encontra-se implementada. Rememora-se que essa modalidade de operação é tratada de forma singela e sem maiores rigores pela legislação, ao ponto de o artigo 131 do regulamento até mesmo dispensar a emissão de nota fiscal por ocasião do retorno. E aqui eu transcrevo esse dispositivo. Não obstante, o eventual reconhecimento da isenção em tais operações demanda a confirmação de que as saídas referidas pela recorrente se deram na forma por ela noticiada. Desse modo, entendendo que tal providência é essencial para a adequada solução do feito, voto no sentido de converter o julgamento de diligência para que a fiscalização autuante confirme a existência de operações de saídas com destino a outro estabelecimento da mesma titularidade da recorrente e, em caso positivo, providencie a segregação do demonstrativo 1 do anexo à auto-infração, separando-as das demais. Assim, determino o encaminhamento à DRT Campinas, né? DRT 5 PF Campinas, para as medidas propostas e após a manifestação da recorrente da douta repressão fiscal sobre o resultado da diligência, retorno os autos para prosseguimento do julgamento. Essa é a proposta de voto, presidente, que eu submeto aí aos colegas, né, já sabendo antecipadamente que a doutora Luciana pretende analisar em vistas desse caso. Obrigado. Obrigado, doutor Jandir. A doutora Luciana já nos adiantou gentilmente que pretende ter vista do processo. E, então, com base nisso, e pensando aqui na celeridade aqui do julgamento no dia de hoje, eu indago o patrono se ele gostaria de fazer aí a sustentação oral hoje ou se poderia deixar para quando a doutora Luciana trouxer o voto, né? Porque daí toda a matéria vai estar posta aqui, né? E fresca, né? Na nossa cabeça, enfim. E faríamos tudo ao mesmo tempo, né? Numa próxima sessão. Doutor Eduardo Lagrota. Vamos lá, presidente, bom dia novamente, bom dia, relator, bom dia, doutora Luciana, Pedro, doutor Eduardo, está sem câmera, mas acho que deve estar ouvindo a gente. Eu concordo com esse procedimento de nós utilizarmos aí a sustentação oral na próxima sessão, porque o ponto do doutor Jandir, do relator, também toca um dos 6 argumentos, né, da recorrente. Ou seja, a gente teria mais, vamos dizer assim, aproveitaria mais a sustentação após o retorno, porque aí também estariam outros pontos de nulidade, inclusive de improcedência parcial e total do auto por conta de outros argumentos que foram postos e não foram analisados por conta da conversão em diligência. Eu agradeço e deixo a vênia do senhor a marcar a sustentação oral para o retorno. Exato. Muito obrigado, doutor Eduardo. Então, o doutor Jandir precisa registrar o voto e a doutora Luciana solicitar as vistas. Faremos, então, a sustentação oral na oportunidade quando a doutora Luciana, quando o processo retornar para a pauta, né? Na próxima sessão. Pois não, doutor João, já está registrado o voto. Também já solicitei a vista, presidente. Então, o processo de Braskem S.A., AIM 4146816, da relatoria do doutor Jandir da Leluca, sai em vista para a doutora Luciana.
Muito obrigado, doutor Eduardo Lagrota. Eu que Bom dia. agradeço. Eu que agradeço. Muito obrigado. Bom trabalho, senhores. Peço vênia para me retirar da sessão. Obrigado. Obrigado. Para passar para o próximo processo, é um processo de minha relatoria. É o processo, seguindo a pauta, é o processo de Carlos Marcelo Gomes, AIM 4145244. Peço aos colegas que se dirijam ao processo. De qualquer forma, eu já estou aqui, doutor Eduardo, fazendo as gravações de praxe aqui do processo de EuroRP Veículos Limitada, e o doutor, então, já tem condições de editar seu voto, se assim entender. Tá? Então, o voto já se encontra registrado do processo de Carlos Marcelo Gomes, aí em 4145244. Os senhores estão me visualizando e me ouvindo, né? Perfeito. Tá. Então, vou fazer a leitura do relatório, é um recurso ordinário. É engraçado que ficou, pelo menos para mim aqui, ficou, a ementa ficou, então, em cima do início do relatório, né? Mas isso aí é algum problema de edição, né, do EPAT, não é isso? Então, é um recurso ordinário, em face da decisão que julgou procedente o AIM, trata de uma única acusação, é crédito indevido do documento inidôneo. Então, recebeu mercadorias relativas à entrada de mercadoria estabelecendo no valor tal, né? Emissão atribuída a Anderson AP dos Santos. Bom, não vamos confundir, o autuado aqui é Carlos Marcelo Gomes, e o inidôneo seria Anderson AP dos Santos, que, na verdade, tem o nome fantasia de RM Plásticos, Distribuição e Industrialização. O contribuinte traz diversas alegações, mas o que se vê, basicamente, das alegações do contribuinte na verdade, ele discute, basicamente, questões da multa e dos juros, e, no mérito, ele traz, então, a alegação de que não é possível responsabilizar um terceiro, né, e responsabilizá-lo por ato de terceiro, né? Inclusive traz aí o CADESP, o Sintegra, afirmando que tomou as medidas aí necessárias para se certificar da regularidade da pessoa com quem ele negociou. Ele também alega a retroatividade da declaração de idoneidade e a aplicação da súmula 509, boa-fé da recorrente. Ele pede também a redução da multa, né, com base no artigo 92 da Lei 6374, que é o artigo 527-A do RICNES, né? Então, indo ao voto, compulsando o recurso interposto, não vislumbra a alegação plenária de nulidade da decisão recorrida. No tocante às alegações de legalidade da atualização da base de cálculo da multa, esse TIT afirmou seu entendimento, contrariamente à pretensão da recorrente, por meio da súmula 13, razão pela qual, por afrontar a súmula, não se conhece de tais alegações. Também não há de ser conhecida a alegação de confiscatoriedade da multa e dos juros, em razão de que dispõe a lei, o artigo 28 da Lei 13457, conforme jurisprudência pacífica desta colinha da primeira Câmara Julgadora. O pedido de redução da multa, com base no artigo 92 da Lei 6374, não será acolhido, tendo em vista que a presente atuação implicou falta de pagamento do imposto. Quanto ao pedido de limitação da taxa de juros de mora à taxa Selic, não há nada a fazer por parte dessa colinha da Câmara, uma vez que a autuação ocorreu no ano de 2022 e refere-se a infrações cometidas a partir do ano 2019, conforme se verifica no DDF de folhas 4, de modo que a cobrança dos juros já se encontra limitada ao patamar da taxa Selic. Portanto, não é acolhido o pedido, uma vez que já se encontra limitada a taxa Selic, a cobrança dos juros do presente aí.
No mérito, cumpre ressaltar que não assiste razão recorrente no tocante à alegação de que a declaração de idoneidade da empresa fornecedora não pode retroagir para alcançar fatos pretéritos, pela simples razão de que tal declaração, como é de há muito pacificado no seio desse tribunal, possui efeitos meramente declaratórios de uma situação que já se encontrava constituída no seu nascedor. De fato, a irregularidade da empresa fornecedora não surgiu a partir da declaração de idoneidade, mas desde sempre, conforme constatado pelo PCN, de folhas 23 a 200, uma vez que ficou evidenciado que a suposta fornecedora, Anderson AP dos Santos, nunca atuou no local do endereço informado ao fisco, tendo sido empresa defachada, tendo em vista a simulação do quadro societário, conforme artigo 30, inciso 2 do RICMES 2000. Veja-se que não assiste qualquer razão à recorrente no tocante à alegação de que não se pode responsabilizar terceiro e de que não pode ser responsabilizada por ato praticado pela fornecedora, visto que o presente AIM não está imputando responsabilidade autuada por ato de terceiro, mas sim simplesmente aplicando regra legal válida, vigente e eficaz, pela qual não se admite o crédito quando se verifica a inidoneidade do documento fiscal correspondente. Artigo 23, Lei Complementar 8796. Portanto, é mera operacionalização do princípio da não cumulatividade, isto é, apenas admite-se o crédito na hipótese de idoneidade da documentação conforme determinação legal. Quanto à idoneidade da documentação, vale transcrever as constatações da fiscalização com base no PCN. Eu fiz questão de transcrever, porque realmente é uma coisa que até, como os senhores vão ver, né, até enfraquece muito essa alegação de que o contribuinte tomou todos os cuidados, né, para se certificar da regularidade do seu fornecedor, né? Então, vejamos. Assim diz o trecho do PCN, conforme elencado na ordem de instauração de folhas tais e pormenorizado no relatório fiscal, a empresa Anderson AP dos Santos, resumidamente, apresenta movimentação milionária, enquanto o titular, Anderson Aparecido Santos, não demonstrou dispor de capacidade econômica para o negócio, não comprovou ter realizado pagamentos para a aquisição da empresa, além de não informar nenhum bem em sua declaração de imposto de renda e figurar entre os beneficiários do programa do auxílio emergencial do governo federal. Funciona em um grande barracão cedido gratuitamente pela empresa Carlos Marcelo Gomes, a empresa agora autuada. Foi aberta inicialmente em nome de Rodrigo Fernando Vilela, antigo proprietário, que em diligência à empresa se identificou como funcionário da empresa, de Carlos Marcelo Gomes, sendo certo, conforme demais provas que integram este relatório, que a empresa operava o mesmo esquema fraudulento desde sua instituição. Figura como intermediário em mais de 95% das operações entre as empresas DIJ, Plástico e Resinas e Carlos Marcelo Gomes, gerando para esta última vultosos valores em créditos, sendo certo ainda que a empresa DIJ indica como local de retirada dos produtos seu próprio estabelecimento, supostamente localizado em uma sala comercial em Itajaí, Santa Catarina, local absolutamente incompatível com a atividade de comércio e fabricação de resinas. Utiliza para transmitir suas notas fiscais eletrônicas o mesmo IP usado pela empresa DIJ e Carlos Marcelo Gomes. E aí vai. Não há dúvidas, portanto, pelos elementos de provas que integram o presente procedimento, que a empresa Anderson AP dos Santos foi constituída, né, para propiciar a Carlos Marcelo Gomes, o autuado, né, créditos ilícitos de ICMS e aparente ilegalidade às entradas de mercadorias cuja origem não foi demonstrada. O esquema fica ainda mais evidente quando se observa que Anderson AP dos Santos teria operado desde sua abertura, caso as operações fossem verdadeiras, com prejuízo da ordem de 15 milhões de reais, indicando patente manipulação dos valores de entrada e saída a fim de não gerar valores de ICMS a recolher em sua apuração mensal. Resumidamente, a empresa registrou a aquisição da DIJ Plástico de Resina da ordem de 44 milhões, com ICMS destacado de aproximadamente 5 milhões, e vendas no mesmo período da ordem de 30 milhões, com ICMS de 5 milhões, aproximadamente o mesmo valor, né? Em evidente subfaturamento das saídas, como forma de compensar a maior alíquota incidente sobre essas operações, criando de forma artificial valores a recolher de ICMS em sua apuração mensal e reais, pouco significativos ou mesmo inexistentes. Com isso, e por se tratar de simulação do quadro societário de empresa, cujas operações de saída responsáveis pela geração artificial de vultosos créditos se davam quase que exclusivamente com a própria empresa dissimulada, Carlos Marcelo Gomes, resta inconteste a idoneidade do documento,
e pela inscrição estadual tal, diante, portanto, das robustas provas que integram o presente processo, demonstrando de forma inequívoca a existência de simulação no quadro social da empresa, desde sua abertura, ocultando o seu real beneficiário e controlador, Carlos Marcelo Gomes, né, a autuada, né? Então, foi decretada a nulidade da inscrição estadual da Anderson AP dos Santos, né, desde o início, desde a data da abertura, né? Então, veja-se que essa é uma prática, né, desse tipo de fraude, é uma prática comum, né, no estado de São Paulo, né? É evidente que em situações como essa não há condições, né, da autuada, né, não há muitas condições da autuada trazer elementos, né, que possam infirmar uma acusação fiscal. Então, até a alegação de boa-fé, num caso como esse, realmente tem que ser colocada em perspectiva, né, porque evidentemente que uma situação como essa, né, de que a empresa a empresa operava num galpão cedido pela própria autuada, e a própria autuada recebia todos os créditos dessa empresa, enfim, e as pessoas, os sócios são pessoas interpostas, inclusive na cadeia societária, aí, no histórico societário, os primeiros sócios era funcionário da empresa autuada, enfim. Então, realmente, são circunstâncias bem contundentes, né? Então, é até assim uma questão que incomoda, analisar a questão da boa-fé até incomoda um pouco, mas como o contribuinte trouxe essa alegação, então eu passo a analisar os elementos, os requisitos, né, da boa-fé. Mas eu volto ao meu voto, né, fechando essa digressão, veja-se que, portanto, no caso dos presentes autos, fica evidentemente fragilizada a posição da recorrente ao tentar demonstrar que tomou todas as medidas necessárias para se certificar da regularidade do seu fornecedor, conforme exige a legislação, em especial o artigo 28 do RICNES, tendo em vista em conteste íntima relação que apresentava com sua fornecedora, conforme trechos acima transcritos das constatações fiscais. Nesse sentido, a meu ver, perde a força probante de verificação da regularidade do fornecedor, o documento folhas 420 em diante, que trataria de demonstrar o cuidado da autuada no tocante à verificação da regularidade fiscal do seu fornecedor. Ora, se havia um alto grau de conexão entre os dois, é de se presumir que a autuada deveria ter conhecimento da condição de evidente simulação do quadro societário da fornecedora. Em verdade, o fisco aponta de forma robusta que não somente tinha conhecimento da simulação do quadro societário da fornecedora, como também a autuada agiu para beneficiar-se da irregularidade para fins de subtrair o montante do imposto que deveria ser recolhido aos cofres públicos. Vejamos, esse é um trecho que eu destaco, né, do PCN, né, e, por outro lado, ao se apreciar a questão da demonstração dos requisitos para a aplicação da tese da boa-fé nos termos da súmula 509, se verifica a total carência de elementos necessários e suficientes para essa demonstração. Quanto ao requisito de demonstração da realização das operações por meio da prova do pagamento, não há qualquer elemento de prova apresentado pela autuada. Além disso, não há qualquer outro elemento de prova que demonstre tratativas comerciais, nem mesmo que demonstre a efetividade das operações. Tal dificuldade que acima se relata, no caso do presente auto, se torna intransponível para a recorrente para fim de aplicação do súmula 509, tendo em vista a completa ausência de provas que demonstrem a veracidade da compra e venda nos moldes preconizados na referida súmula. Em verdade, que se verifica do recurso, apesar de sua enorme quantidade de páginas, são mais de 80 páginas o recurso, né, é que o contribuinte se concentra repetidamente nas alegações de irretroatividade do ato de declaração de idoneidade e de responsabilidade do terceiro, bem como em resignações no tocante a multa e juros, não trazendo qualquer elemento probatório que possa suportar a aplicação da tese da boa-fé no caso concreto. Então, eu conheço parcialmente, porém nego o provimento ao recurso. Ficou muito claro, né? Eu vou encerrar os debates e encerrar os debates, iniciar os debates. Passar a palavra para a doutora Luciana. Ok, obrigada, presidente. Parabenizo pelo voto, né, pela precisão, objetividade, como sempre, né? Eu concordo plenamente com o seu entendimento. O fisco demonstrou que o suposto fornecedor nunca funcionou no local, era uma mera empresa de fachada, e ainda evidenciou uma estreita relação desse suposto fornecedor com o autuado, né? Por outro lado, o contribuinte não logrou demonstrar os requisitos da súmula 509 da STJ, não há demonstração nem das tratativas, nem sequer dos pagamentos, né? Então,
É evidente essa insuficiência probatória, então eu acompanho integralmente seu voto, presidente. Obrigado, doutora Luciana. Doutor Eduardo? Bem, eu também acompanho integralmente o relator, né? Esse tipo de questão, essa natureza se resolve no âmbito das provas, e ficou demonstrado que houve ali uma empresa de fachada, simulação de existência de estabelecimento, não foi demonstrada a boa-fé, é assunto que a gente analisa já aqui de longa data e foi bem examinado pelo relator, então acompanho integralmente. Obrigado, doutor Eduardo. Doutor Jandir? Pois não, doutor João. De fato, como já foi dito pelos colegas, né, trata-se de caso clássico, né, de fornecedor inidôneo e sem haver qualquer prova, né, da ocorrência das operações, principalmente pagamento, não há como se aplicar a tese da boa-fé, né? Eu lembro também que, em relação a um dos argumentos aí do recurso, que não se trata, né, de responsabilizar o adquirente, né, por ato de terceiro, mas sim por ato próprio, né, que exatamente consiste na escrituração de crédito em desacordo aí com o disposto no RICMES, né? Então, por tais razões, eu acompanho integralmente o relator, a quem cumprimento pelo voto. Obrigado. Obrigado, doutor Jandir. Doutor Pedro? Perfeito voto, senhor presidente. Estamos plenamente de acordo, principalmente porque demonstrada de forma clara, né, não só no seu voto, como também durante a análise de todo o processo, o conluio da autuada com a suposta emitente aí dos documentos fiscais. E, além disso, isso já seria suficiente para que se não analisasse a boa-fé, porque não há que se falar em boa-fé em caso de conluio, mas, enfim, mesmo assim, nenhuma prova de pagamento, nem de tratativa, nem de nada do gênero. Então, não há o que se fazer realmente. Perfeito voto. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Pedro. Eu vou, então, encerrar os debates e pedir aos colegas que marquem a presença para a votação. O voto já se encontra registrado, eu conheço parcialmente do recurso e nego o provimento. Então, vamos iniciar a votação. A votação realizada, o processo de Carlos Marcelo Gomes, AIM 4145244, teve o seu recurso ordinário conhecido parcialmente e não provido em decisão unânime. Vamos, então, passar para o próximo processo, na pauta. Nós já tivemos aqui, então, o julgamento do processo de Braskem, né, que houve pedido de vista. Então, em seguida, temos o processo de relatoria do doutor Eduardo, Euro RP Veículos Limitada, AIM 4146941. Então, peço aos colegas que se dirijam a esse processo. Doutor Eduardo, quando quiser, fique à vontade. Bem, como de costume, na parte já do meu voto, eu reproduzo as duas acusações fiscais, e aí eu já, assim, sintetizo dizendo que elas dizem respeito, portanto, ao 1. Acreditamento indevido do ICMS, mediante lançamentos na EFD e na GIA, a título de ressarcimento de substituição tributária, por estabelecimento de contribuinte substituído, sem observância às normas constantes da Portaria CAT 42, de 21 de maio de 2018. Esse é o item 1. E a outra acusação fiscal, acreditamento devido do ICMS a título de crédito relativo à operação própria do substituto em operação interestadual promovida pelo contribuinte substituído, realizado com fundamento no artigo 271 do RICMES. Ausência de demonstração de vendas de mercadorias para consumidores finais do Estado de Minas Gerais. Operações mercantis consideradas internas nos termos do artigo 52, parágrafo 3º, combinado com o artigo 36, parágrafo 4º, ambos do nosso regulamento. Então, aí vem o histórico, né? E aí, mencionei, né, o item 1, que é a questão do acreditamento indevido, ressarcimento de ST pelo substituído, e, de acordo com o trabalho fiscal, a recorrente não teria utilizado o procedimento correto para o aludido ressarcimento, porquanto deixara de enviar arquivo digital na forma preceituada no
na portaria CAT 42/2018. Alega sintaticamente que não deixou de adotar procedimento para informar o ressarcimento de CMS-ST, apenas utilizou o SPED fiscal nos termos da portaria CAT 158 de 2015, agiu de boa-fé uma vez que informou sobre o ressarcimento e que o procedimento adotado não implicou em prejuízo ao erário. 3. A atuação é desproporcional porque cobra exorbitantes juros e multa em razão de simples, entre aspas, situação procedimental, ou seja, a utilização de procedimento distinto daquele exigido em lei. E, finalmente, quanto ao item 1, a autuada alega que tem direito ao ressarcimento do CMS-ST informado em sua escrituração, conforme o artigo 269, inciso 4 do regulamento. Digo eu, em que pese o direito da recorrente à restituição da diferença apurada entre a base de cálculo do ICMS efetivo e aquela utilizada na retenção antecipada do imposto estadual, não há como olvidar a imperiosa obediência a específico procedimento administrativo regrado em lei. A portaria CAT 42 de 2018 estabelece a disciplina para o complemento e o ressarcimento do ICMS retido por sujeição passiva, por substituição ou antecipação, nos termos dos artigos 265, 269, 277 e 426A do regulamento. Incontroversa a necessidade de aplicação da portaria CAT 42 de 2018, em contraposição à consideração da portaria 158 de 2015, como fizera a recorrente, tendo em vista a projeção de seus efeitos jurídicos a partir de 1º de maio de 2018, nos termos do artigo 37, inciso 1º da referida portaria. Aí eu reproduzo o artigo 37, inciso 1º. Nesse sentido, as normas contidas especialmente nos artigos 1º ao 7º da portaria CAT 42 de 2018 passaram a irradiar efeitos a partir de 1º de maio de 2018. Constam dos referidos dispositivos legais de forma sintética que, e aí, o que eu estou fazendo ficou, claro, uma massa de texto bem substancial, mas eu estou resumindo, né, o que eu julguei mais relevante, das regras contidas nesses dispositivos. Então, ainda que eu tenha resumido, eu acho que eu não preciso ler, eu vou ler só uma parte. Então, por exemplo, o artigo 1º, parágrafo 2º, ele diz que as informações exigidas vão ser prestadas mensalmente em arquivo digital, vão abranger a totalidade das mercadorias. Aliás, essa observação é importante quando eu analisar a acusação 2 do auto, né? Depois vem o artigo 2º, ele trata, o artigo 3º, ele trata da necessidade de pré-validação desse arquivo digital, ou seja, tem que haver uma análise prévia antes de entregar para a Fazenda por parte do contribuinte autuado, depois você tem uma pós-validação por parte do fisco, né? E aí o fisco, a administração fazendária, vai fazer N verificações, todas escritas aqui no meu voto, para ver se aceita, se acolhe aquele documento, aquele arquivo digital, ou se o recusa. E se recusar, tem que ser de forma fundamentada, né? Essa observação que eu faço está no artigo 7º. Então, eu trago, de uma forma resumida, tudo que eu reputo relevante das regras contidas, né, do artigo 1º a 7º dessa portaria. Aí digo eu, o aludido artigo 7º, parágrafos 1º e 2º da portaria CAT 42 de 2018, ainda preleciona que o arquivo digital será considerado apresentado e validado após o seu acolhimento, e que a transmissão, recepção e acolhimento do arquivo digital não implicará reconhecimento pela Cefaz da veracidade, correção e legitimidade das informações nele contidas e nem homologação de pedido de ressarcimento de CMS e subção tributária. Acrescentando ainda esse dispositivo legal, que compete ao fisco as posteriores verificações. No que concerne aos artigos 1º a 5º das disposições transitórias, DDTT, o mesmo artigo 37, inciso 6º da portaria CAT 42 de 2018, estatuiu a produção dos seus efeitos a partir de 22 de maio de 2018. Reproduzo esse dispositivo legal.
O artigo 1º, inciso 1º e inciso 2º das disposições transitórias faculta ao contribuinte substituído do ICMS a consideração da portaria CAT 158/2015. Abre parênteses, específicos métodos de apuração do ressarcimento em substituição ao método de apuração constante da portaria CAT 42/2018. Fecha parênteses. Tão somente, ou seja, você pode considerar a portaria 158/2015 tão somente, 1, no que pertine aos fatos geradores ocorridos no período compreendido entre 1º de maio a 31 de dezembro de 2018, e 2, através de lançamento no livro Registro de Apuração do ICMS no período de maio a dezembro de 2018. Ocorre que a recorrente adotou as normas incertas na portaria CAT 158/2015 aos fatos geradores ocorridos entre janeiro e julho de 2019, período em que deveriam ser consideradas as regras atinentes à portaria CAT 42/2018. Ao fazer menoscabo da portaria CAT 42/2018, a recorrente deixou de atender a requisitos contidos em seus artigos 2º a 7º, e que dizem respeito à entrega de arquivo digital à Cefaz São Paulo. Não por acaso, o artigo 2º das disposições transitórias condiciona o lançamento do crédito de ICMS do artigo 270 do RICMS ao acolhimento do arquivo digital mencionado nos artigos 2º a 7º da portaria CAT 42/2018. Aí eu reproduzo o artigo 2º das disposições transitórias, e que a parte que interessa, que eu destaquei, é o seguinte: o lançamento do crédito escritural a título de ressarcimento do imposto retido por substituição tributária antecipado para fins de compensação escritural ou de outra modalidade de utilização prevista no artigo 270 do regulamento, somente poderá ser realizado após o acolhimento do arquivo digital nos termos do artigo 7º, inciso 2º. Fecha aspas, digo eu. Não remanesce dúvida acerca da inocorrência do, entre aspas, acolhimento do arquivo digital pela Cefaz, condição para a realização do crédito escritural lançado, com a decorrente compensação. Como dito, ao considerar a portaria CAT 158 de 2015 para os fatos geradores ocorridos entre janeiro e julho de 2019, a recorrente deixou de entregar os necessários arquivos digitais ao fisco estadual, inobservando o disposto no artigo 1º, inciso 1º das disposições transitórias da portaria CAT 42. O argumento da recorrente, consubstanciado na ausência de prejuízo à Fazenda Pública Estadual em decorrência do procedimento administrativo incorreto desta, é desprovido de juridicidade, porquanto o ordenamento jurídico não considera a circunstância relevante, desvantagem experimentada pelo erário paulista. Cobra-se em relevo a necessidade de atendimento a todas as regras incertas na portaria CAT 42 de 2018 pela recorrente, o que não se viu no caso em comento. Tecidas essas considerações, conheço e nego provimento esta parte do recurso ordinário, mantendo a acusação fiscal do item 1 do auto lavrado. Ao seu turno, a acusação fiscal descrita no item 2 do auto de infração diz respeito ao acreditamento indevido de ICMS a título de crédito relativo à operação própria do substituto em operação interestadual promovida pelo contribuinte substituído, realizado com fundamento no artigo 271 do regulamento. De acordo com o trabalho fiscal, houve a ausência de demonstração de vendas de mercadorias para consumidores finais, não contribuintes do imposto estadual, no estado de Minas Gerais, culminando com a consideração das mesmas operações mercantis como internas, nos termos dos artigos 52, parágrafo 3º, combinado com artigo 36, parágrafo 4º, ambos do regulamento. Observe-se que, em que pese a notificação endereçada à recorrente, folhas 1054, para a devida comprovação da entrega das mercadorias no Estado de Minas Gerais para consumidor final não contribuinte do ICMS, a mesma, recorrente, quedou inerte, porquanto deixou de apresentar documentos que confirmassem as alegadas operações mercantis interestaduais. Como se não bastasse, circunstância fática adicional milita em desfavor da recorrente. Refiro ao fato das notas fiscais constantes das folhas 21 a 39 indicarem a situação sem frete,
na venda de veículos novos a consumidores finais não contribuintes do imposto. A decisão recorrida, folhas 1682, aliás, bem acentua que, abre aspas, o fato da compra ter sido presencial ou não, telefone ou e-mail, não importa. O fato é que a entrega foi no território paulista para não contribuinte do ICMS e sem inscrição estadual. As vendas foram para consumidores finais nos termos do artigo 52, parágrafo 3º do regulamento, fecha aspas, digo eu. O escasso material probatório leva a crer que os clientes da recorrente retiraram as mercadorias no estado de São Paulo. Por isso, devem ser consideradas internas as operações, nos termos do disposto no artigo 52, parágrafo 3º, e aí, resumidamente, né, esse dispositivo legal, ele se refere a operações consideradas internas com mercadorias entregues a consumidor final não contribuinte do ICMS em São Paulo, independente do seu domicílio ou da inscrição estadual no cadastro de contribuinte do ICMS de outra unidade federada, né? E também digo que devem ser consideradas internas as operações nos termos do artigo 36, parágrafo 4º do regulamento, né, em que há presunção de operação interna, caso o contribuinte não comprove a saída da mercadoria do território paulista com destino a outro estado. Nesse sentido, não há como reconhecer o sustentado direito ao aproveitamento de crédito de ICMS nas saídas de mercadorias sujeitas à substituição tributária. Não comungo da pretensão da recorrente, consubstanciada na amortização do valor do ICMS-ST em virtude de recolhimento a maior, no caso, R$ 3.894, sobre os valores glosados pelo fisco estadual, em razão da base de cálculo efetiva em valor superior à base de cálculo presumida. Alegação de direito à restituição do aludido montante nos moldes da Portaria CAT 83 de 91 e do artigo 63, 7º e parágrafo 4º do regulamento. Ocorre que, em consonância com o que preconiza o artigo 1º, parágrafo 2º da Portaria CAT 42 de 2018, o valor a ressarcir há que ser apurado levando em conta todas as operações do período sujeitas ao regime de substituição tributária. E aí eu transcrevo esse dispositivo legal. Mais à frente digo, acrescente-se a impossibilidade de atendimento à pretensão da recorrente, uma vez que a presente esfera administrativa não é a correta para a restituição ou a compensação do imposto estadual. Nesse sentido, a própria lei que disciplina o processo administrativo fiscal no Estado de São Paulo, a Lei 13.457 de 2009, mais especificamente em seu artigo 93, inciso 1º, estabelece a impossibilidade de atendimento a pedido de restituição ou compensação de tributo no âmbito das delegacias tributárias de julgamento, assim como no Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo, justamente por faltar-lhes competência para tanto. E aí eu reproduzo o artigo de lei. Mas não é só. Como bem salientado pela manifestação fiscal, as folhas 1674 e 1675, inexiste, abre aspas, lei prevendo compensação nos casos da espécie da forma como postulada, devendo a defendente requerer tal restituição pelos canais próprios, em observância à legislação de regência, no caso a Portaria CAT 83/91. Em suma, conheço e nego o provimento aludido à parte do recurso ordinário, mantendo a acusação fiscal do item 2 do presente ainda. A recorrente sustenta que, em virtude de normas contidas no Programa nos Conformes, instituído pela Lei Complementar Estadual 1320 de 2018, mais precisamente os artigos 14, 15 e 16, teria direito à denominada autorregularização, de modo que a mesma seria assegurada a espontaneidade com a possibilidade de regularizar sua situação perante o fisco estadual antes da lavratura do auto de infração e imposição de multa, sem a combinação de penalidades. Igualmente, procura-se pautar na classificação a mais que lhe fora dada no referido programa. Não obstante, a ótima classificação da recorrente no programa dos conformes a mais é-se disso que, em conformidade com o que dispõe o artigo 14, parágrafo 1º do aludido programa, a notificação de autorregularização do contribuinte, entenda-se, oportunidade para regularizar a situação perante o fisco paulista,
sem imputação de sanção, consiste em, e aí eu destaco, faculdade da administração fazendária. E aí eu reproduzo o dispositivo que diz: a critério da Cefaz, o contribuinte poderá ser notificado sobre a constatação de indício de irregularidade, hipótese em que ficará a salvo das penalidades do artigo 85 da Lei do ICMS do Estado de São Paulo. Destarte, não há como prestigiar o mencionado pedido da recorrente. A recorrente se insurge em relação aos juros de mora aplicados ao débito fiscal. Aqui eu estou resumindo a alegação, mas é aquela corriqueira: olha, tem atribuição de constitucionalidade do TJ, o STF já reconheceu, não pode suplantar a taxa Selic. Eu acho desnecessário eu reproduzir. E aí digo no parágrafo seguinte: oportuno ponderar que a presente autuação fiscal levou em conta alteração promovida pela Lei Estadual 16.497 de 2017, que, ao dar nova redação ao artigo 96 da Lei 6374/89, equivaleu a taxa de juros de mora à taxa Selic a partir de 1º de novembro de 2017. Norma superveniente que abarcou o presente auto de infração, haja vista tratar-se de fatos geradores ocorridos nos períodos de janeiro a julho de 2019, o item 1 do auto, e de março de 2020 a agosto de 2021, o item 2 do auto. Além disso, a aplicação da Lei Estadual 16.497 de 2017 ao caso vertente é verificada nos termos, abre aspas, e alterações posteriores, fecha aspas, contidas no item 4 do campo observações do auto de infração. Eu reproduzo. Finalmente, a recorrente se insurge no que atina a penalidade aplicada. E aí também vou sintetizar, fala que tem caráter confiscatório, os tribunais já reconhecem a aplicação do princípio que veda do confisco para as multas moratórias e punitivas e que não poderia a penalidade ser acima da obrigação tributária principal, digo eu. Em que pese a argumentação da recorrente, as multas punitivas aplicadas ao caso concreto encontram previsão legal no artigo 85 da Lei 6374/89 e, por essa razão, estão estribadas em norma válida, vigente e eficaz. Ademais, salvo situações excepcionais, o que adianto não é o caso do processo em enfoque, aos julgadores deste egrégio tribunal não é possibilitado o exame de matéria constitucional, como inequivocadamente preceitua o artigo 28 da Lei 13.457 de 2009. Reproduz o artigo 28. Em síntese, o inconformismo da recorrente não merece acolhida, uma vez que a própria norma que disciplina o processo administrativo fiscal no Estado de São Paulo impede, salvo, reitero, hipóteses excepcionais expressas, a prestação jurisdicional pretendida. Em face do exposto, conheço e nego o provimento ao recurso ordinário, mantendo a decisão de primeira instância que houve por bem manter o auto lavrado, tendo em vista a subsistência das acusações fiscais nele contidas. É assim como voto, presidente. Muito obrigado, doutor Eduardo. Claro, voto, né? Eu vou acompanhá-lo. Essa questão aí da aplicação da portaria CAT 42, 2018, ela está muito clara, né? Contribuinte são operações a partir de 2019, então janeiro de 2019, então não tem a menor chance de qualquer dúvida, né, do lapso temporal. Então, lembrando que o ressarcimento de substituição tributária era feito através da famosa portaria CAT 17, né, e que já havia grandes problemas naquela época com a transmissão de arquivos digitais, né, algo que seria, teoricamente, muito simples, né, mas que muitos contribuintes acabavam, então, não logrando fazer e eram autuados. No caso em questão, o contribuinte até ele informou, né, aparentemente de forma não teria deixado de informar, né, sobre os dados do ressarcimento de substituição tributária dele, mas o fez de forma não apropriada ao que estabelece, ao formato que estabelece o sistema do e-ressarcimento, né, que foi um novo sistema que foi desenvolvido com essa portaria CAT 42. Né? Então, assim, infelizmente, realmente o contribuinte ele não tem como também alegar que poderia desconhecer toda essa sistemática amplamente divulgada
e que veio, inclusive, para facilitar todo o trabalho, né, de ressarcimento, modernizando, né, todo o procedimento, né? Então, está muito claro, o doutor tratou de forma bem clara a questão. E, desculpa, um caminhão de lixo aqui, não sei se está atrapalhando, mas está fazendo um barulho enorme. Eu, então, vou acompanhá-lo, e em relação ao item 2 também, né, eu acho que aí não houve a quebra aí da substituição tributária. Na verdade, o contribuinte não tinha direito a esses créditos, né, porque, afinal de contas, está demonstrado que não houve, no caso, aí, a operação interestadual. Eu vou passar imediatamente aqui para a doutora Luciana, antes que o caminhão de lixo faça mais barulho. Doutora Luciana. Ok, obrigada, presidente. Parabenizo ao doutor Eduardo pelo voto, né, bem completo, objetivo. Quanto ao item 1, é evidente, né, na observância da portaria CAT 42 de 2018, que disciplinava os procedimentos de ressarcimento ST para os fatos geradores em questão, né? Então, não há muito a que se acrescentar. Em relação à inexistência de prejuízo erário, as questões não devem ser acolhidas, né, já a jurisprudência afirmada em longa data já nesse tribunal. Quanto ao item 2, ele deixou de apresentar documento para confirmar as operações mercantis interestaduais que ele alega, então não temos também muito o que dizer. E eventual amortização, né, do valor desse ICMS-ST, como bem colocou o relator, tem que observar a portaria CAT 83 de 91. Quanto à autorregularização, né, da Lei dos Conformes 13 e 20 de 2018, né, é prerrogativa da administração tributária, então não está dentro do escopo do interessado. Então, eu acompanho integralmente o voto do doutor Eduardo. Parabenizo. Obrigado, doutora Luciana. Doutor Jandir? Pois não, doutor João. Eu também cumprimento o doutor Eduardo pelo voto, né, que abordou os pontos tratados, né, no recurso ordinário de forma plena e detalhada. De fato, quanto à infração número 1, né, realmente era indispensável que a recorrente estivesse dotado, né, da disciplina da portaria CAT 42, né, de 18. E já em relação à infração número 2, a falta de demonstração de que as mercadorias foram vendidas, né, para consumidores finais no estado de Minas Gerais faz, de fato, presumir que se trataram de operações internas, né? Eu até entendo que o fato desses veículos terem sido entregues aqui dentro do estado para consumidores de outro estado não é por si só fator determinante para se concluir que a venda foi interna. Eu mesmo pessoalmente, já cheguei a comprar veículo novo de concessionária localizado em outro estado que veio por meios próprios para São Paulo, ou seja, não houve frete. Mas essa circunstância demandaria prova, né, de que esses consumidores são de fato residentes em outros estados, o que não aconteceu na situação dos autos, né? Então, por conta disso, eu acompanho o relator. Obrigado, presidente. Perfeito, doutor Jandir. Doutor Pedro? Obrigado, senhor presidente. Olha, perfeito o voto do relator, muito bem extenso, muito bem preciso, principalmente porque ressaltou os pontos principais do recurso ordinário, né, combateu, enfrentou. Com relação ao item 1, ponto central é a questão da não aplicação da portaria correta com relação aos fatos geradores, a 42, né? E com relação ao item 2, ficou claro que o fisco trouxe provas no sentido de que a mercadoria foi entregue no estado de São Paulo. Então, nesse caso, a legislação preconiza que há, sim, uma operação interna. E, pelo artigo 36, parágrafo 4º, o ônus de se provar que a operação foi interestadual é do contribuinte. Então, ele não fez essa prova, a operação é interna, então não há que se falar em ressarcimento de ST em operação interestadual. E, no mais, a questão da compensação não é questão que se coloque a esse tribunal, exatamente pelo fato de que a legislação assim o prevê. Então, perfeito o voto do relator, estamos de acordo. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Pedro. Então, vamos encerrar os debates. Doutor Eduardo já registrou o voto, doutor Eduardo? Sim, já estava registrado. Já tinha registrado. Não consta? Não, eu tô procurando aqui. Bom. Sim. Muito obrigado. No início da sessão. Então, vou
encerrar os debates, o doutor Eduardo registrou o voto conhecendo integralmente e não provendo o recurso ordinário. Vou pedir aos colegas que, então, marquem a presença. Vamos iniciar a votação. Votação realizada, o processo de Euro RP Veículos Limitada, em 4146941, teve o seu recurso ordinário conhecido integralmente, não provido em decisão unânime. Então, vamos passar para o próximo processo e último da nossa pauta eletrônica. É o processo de Tonina, Comércio, Importação e Exportação Limitada, a em 4149106. De minha relatoria, o voto já se encontra registrado. Então, eu vou fazer uma leitura breve aqui. É um recurso ordinário em face de decisão de primeira instância que julgou procedente o AIN, trata de 9 acusações, as 7 primeiras são de falta de pagamento em diversas circunstâncias, por exemplo, falta de escrituração de notas fiscais de saída, erro na determinação da base de cálculo e redução do valor da base de cálculo. Também tem emissão sem destaque do imposto, tem também a entrega de GIAs com imposto a menor do que o presente no livro fiscal. Também tem a entrega de GIA com valor, com imposto a menor que o destacado nos documentos. E também tem a hipótese em que as mercadorias, como se elas estivessem no regime de substituição tributária, ou seja, um imposto diferido, mas o fato é que elas se encontravam no regime normal. Aí os 2 itens de crédito indevido, um deles é porque o contribuinte se creditou de documentos fiscais que foram cancelados pelo emitente, né? E o último item são conhecimentos de transporte eletrônicos cancelados. Então, o contribuinte ele traz apenas 2 alegações, o recurso ele é, até certo ponto, bastante modesto, no sentido de que ele traz apenas uma alegação em relação ao item 5, né, que é o item que acusa o contribuinte de falta de pagamento e entregar GIAs com indicação do valor do imposto a recolher em importância inferior à escriturada no RAICMES. Ele alega que os documentos anexados à defesa, o recolhimento realizado pela recorrente fora até mesmo a maior, enquanto o fisco alega que houve recolhimento a menor. Essa é a alegação do item 5, e depois ele traz uma alegação genérica, que em tese serviria para todos os itens referentes à falta de pagamento do imposto. Ele diz o seguinte, que não há qualquer prova de falta de recolhimento da recorrente. Por tais razões, pois todas as operações realizadas foram devidamente declaradas e todos os tributos devidos foram devidamente recolhidos. Então, o recurso é basicamente assim, né? Primeiramente, indo ao voto, não há questão preliminar de nulidade. Quanto às infrações dos itens 8 e 9, que tratam da acusação de crédito indevido, restam incontroversas, uma vez que o contribuinte nada trouxe, nada alegou. A questão crucial do presente recurso, a recorrente apenas concentra-se em alegar, especificamente em relação ao item 5, que teria recolhido a maior e não a menor. E em relação aos demais itens, que o fisco não teria provado a falta de recolhimento. Só que o contribuinte não oferece qualquer elemento probatório que possa suportar essas alegações. Os prints do sistema de SPED fiscal apresentados pelo contribuinte, as folhas tais em sua defesa administrativa, e aqueles de folhas tais de seu presente recurso, não permitem concluir
e houve efetivamente um regular recolhimento do ICMS, conforme alega o contribuinte. De fato, tais prints poderiam, quando muito, evidenciar que teria havido a escrituração de operações nos livros fiscais eletrônicos, porém não permite demonstrar que foi realizado o pagamento devido do ICMS, e isso por diversas razões. Primeiro, porque pode ter havido a escrituração, mas não necessariamente o recolhimento, que não se pode demonstrar com meros registros de escrituração. Lembrando que aqui não se trata de acusação de falta ou erro de escrituração. Ainda que tivesse havido a escrituração e o efetivo recolhimento dos valores escriturados, tais provas, prints do SPED, por si só, não demonstram que esses valores estavam corretos. Muito pelo contrário, a fiscalização acusa o contribuinte de ter deixado de pagar o ICMS em diversas situações em que houve diferença entre o valor efetivamente recolhido e aquele que deveria ter sido recolhido. Além disso, não há qualquer planilha ou demonstrativo que relacione tais supostos lançamentos na escrita fiscal com qualquer dos itens infracionais, nem com qualquer outra prova, tais como guias ou notas fiscais objeto do AIM. Fato que acaba implicando a imprestabilidade de tais provas para demonstrar a regularidade de tais lançamentos. Como bem explica a decisão recorrida, tais provas nem mesmo são capazes de demonstrar que houve a devida escrituração fiscal. Conforme segue, aí eu transcrevo o trecho da decisão recorrida, né, ela diz que o contribuinte não trouxe nos autos elementos ou documentos para contestar o trabalho fiscal, como, por exemplo, a escrituração fiscal digital, que poderia, em tese, caso estivesse devidamente escriturada, fragilizar as infrações. Juntou nos autos inúmeras cópias de telas do sistema SPED fiscal referente ao registro do tipo C100, nota fiscal eletrônica, as folhas tais. No entanto, as mesmas não comprovam os lançamentos da escrituração fiscal digital, que as infrações apontam como irregulares. Então, nem mesmo esses arquivos aí de prints do C100, da nota fiscal eletrônica, eles demonstram a efetiva escrituração fiscal. Assim, no mínimo, seria necessário que o contribuinte trouxesse os documentos específicos que fizessem prova inequívoca do desacerto da acusação fiscal, porém, em nenhum momento o contribuinte trouxe tais provas, nem quando a defesa, nem quando o recurso. Por exemplo, no item 5 do AIM, quando o fisco acusa o contribuinte de ter deixado de pagar o ICMS por ter lançado na GIA o valor do imposto em importância inferior àquele lançado no RAICMS, a prova em conteste seria trazer a GIA e o RAICMS, de modo a fazer uma confrontação entre ambos os lançamentos e demonstrar a inexistir diferença. Porém, o contribuinte ficou longe de oferecer qualquer prova que possa minimamente ir no sentido de demonstrar tal inexistência de diferenças. Por outro lado, a fiscalização para cada item infracional do presente AIM traz provas robustas de cada uma das infrações cometidas, conforme se pode verificar as folhas tais, constantes de, além de demonstrativos detalhados, todas as guias e os arquivos de FDs em que se baseou, suportando de forma inequívoca as acusações. De fato, como bem expõe a representação fiscal em suas contrarrazões, trata-se de infrações objetivas, não havendo qualquer margem para dúvidas, tendo em vista a demonstração clara e inequívoca do cometimento das infrações realizada pela fiscalização por meio do conjunto probatório, né? E aqui eu trago o trecho da representação fiscal, né? Trata-se de infração bastante objetiva, a divergência entre os valores da GIA e da FD estão devidamente demonstradas, as folhas tais constam os lançamentos feitos na GIA, já as folhas tais aqueles feitos na FD. Basta compará-los para que, de forma bastante objetiva, perceba-se a divergência. Destarte, ante a total falta de elementos probatórios que possam suportar e diante do claro e preciso conjunto probatório ofertado pelo fisco, não merecem acolhimento às alegações postas no recurso, razão pela qual o recurso não será provido. Ante o exposto, eu conheço, porém, nego o provimento ao recurso ordinário, como voto, doutora Luciana. Obrigada, presidente. Eu cumprimento pela clareza do voto, né? Realmente, o apelo ordinário é bem singelo, né? Os itens 8 e 9 sequer são controvertidos, né? Em relação ao item 5, o contribuinte alega ter efetuado recolhimento maior ou não menor, em relação aos demais itens que não teria, o fisco não teria aprovado, né, a falta de recolhimento. E como bem observou o relator, o fisco apresentou provas robustas, demonstrando precisamente as infrações, e o contribuinte, não basta ele apenas alegar, né? Ele teria que comprovar as suas alegações quanto ao alegado recolhimento, e isso ele não fez. Então, eu acompanho integralmente seu voto, presidente. Obrigado, doutora Luciana. Doutor Jandir. Pois não, doutor João. Eu o parabenizo pelo voto, bastante objetivo. O caso é relativamente simples, né, na medida em que o recurso ele não trouxe nenhum elemento válido, né, que pudesse colocar em dúvida as acusações. Então, portanto, eu acompanho. Obrigado. Perfeito, obrigado, doutor Jandir. Doutor Eduardo.
Igualmente, acompanho integralmente o voto e parabenizo o relator. Obrigado, doutor Eduardo. Doutor Pedro? Perfeito voto, bastante sucinto, mesmo porque o recurso ordinário apresentado aí é bastante raso, né? Não adentra a matéria de nenhum dos itens. Então, realmente não foram controvertidos, a acusação deve ser mantida. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Pedro. Então, eu vou encerrar os debates aqui e pedir aos colegas que marquem a presença para julgamento. Vamos iniciar a votação. O voto está pelo conhecimento e não provimento do recurso ordinário. A votação encerrada, o processo de Tonina, Comércio, Importação e Exportação Limitada, AIM 4149106, teve o seu recurso ordinário conhecido integralmente e não provido, em decisão unânime. Esse foi o nosso último processo da pauta de hoje. Eu agradeço aí os colegas pelo julgamento, né? E desejo aí a todos um feriado, né, da semana que vem, né, as festividades do Carnaval, em paz, em segurança, e aproveitem para descansar, né? É o que eu farei. Muito obrigado. Vou passar a palavra para cada um para suas considerações finais. Doutora Luciana, por favor. Presidente, primeiramente eu parabenizo o senhor pela condução dos trabalhos, parabenizo também pelos votos, também o doutor Eduardo. É bom estar de volta na primeira Câmara, já estava com saudade. Obrigado, doutor Jandir, obrigado, doutor Pedro, pelas colocações. E desejo também a todos aí um ótimo feriado, um ótimo carnaval. Aproveitem, descansem. E até a próxima sessão. Obrigada. Obrigado, doutora Luciana. Doutor Eduardo. Sem o áudio. Oi, perdão. Eu novamente parabenizo os votos, né, do Dr. Jandir, Dr. Maluf. Desejo uma excelente semana a todos e que a gente possa descansar um pouco, não sei a realidade de cada um, mas descansar um pouco a cabeça nessa semana que vem aí de Carnaval. Mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade, parabéns pela condição dos trabalhos. Obrigado, doutor Eduardo. Doutor Jandir. Pois não, doutor João. Eu também inicio o cumprimentando, né, pela excelente condução da sessão, com a costumeira competência. Cumprimento também a doutora Luciana, doutor Eduardo, pelas brilhantes participações, assim como o doutor Pedro, né, sempre representando a Fazenda Estadual com brilhantismo, né? E antes de encerrar, eu gostaria de mencionar que, como todos sabem, nós, né, aqui no Brasil, nós costumamos comemorar o Dia dos Namorados, né, em 12 de junho, né, que é a véspera do Dia de Santo Antônio, né, o santo casamenteiro, né? Mas em boa parte do mundo, inclusive em Portugal, né, o nosso país irmão, em Angola também, né, país também de língua portuguesa, o Dia dos Namorados ele é comemorado na data de hoje, né, 14 de fevereiro, que é o dia de São Valentim. Então, assim, eu aproveito para comentar, né, a minha esposa Darlene, companheira, acima de tudo, a minha namorada, né, e encerro desejando a todos, que todos, né, possam desfrutar aí de um romântico Valentine's Day, né, como se diz nos países de língua inglesa, né, e eu agradeço, encerrando, e desejo boa semana e bom carnaval a todos. Obrigado. Obrigado, doutor Jandir. Muito boa lembrança. Parabéns a todos os namorados e namoradas aí desse Brasil. Doutor Pedro. Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, uma condução serena, tranquila, permitindo a todos que coloquem as suas posições a respeito das questões jurídicas. Parabenizo os votos de hoje, doutor Eduardo, doutor Maluf, muito bem colocados, muito precisos, analisando tudo que se precisava. Alguns votos bem sucintos, mesmo porque os processos assim o exigiam.
E aproveitem o carnaval com moderação, não se esqueçam. E a gente se vê terça-feira que vem. Obrigado a todos. Recado dado ao doutor Jandir, com moderação. Perfeito. Muito obrigado, doutor Pedro. Vamos, então, encerrar, né? Próxima semana não teremos câmera, né? Então, nos vemos na semana seguinte. Então, essa é eu agradeço a participação de todos, né? Essa foi a sessão de julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, do dia 14 de fevereiro de 2023. Desejo a todos uma boa semana e bom carnaval. Abraço. Tchau, tchau. Maluf?